Olá pessoal, esse vídeo de hoje ele é sobre um livro que é um livro pequeno, mas não é um livro que deixa de ser menos importante por conta disso. E hoje eu vou falar isso para vocês, da importância do livro de Ruth, tá? O livro de Ruth é um livro com apenas 4 capítulos, bem curtinho, uma história bem tranquila de ler e rápida. Porém, ela é muito importante, porque ela vai dar descendência à linhagem davídica e, consequentemente, à linhagem de Jesus Cristo, tá? E eu vou falar para vocês agora. O livro de Ruth, um pedaço ele vai se passar em Belém de Judá, né? No território de Judá, e o outro pedaço no território dos Moabitas, tá? Nas planícies de Moabe, tá? Então, o que acontece? Noemi, ela é casada com Elimeleque e eles moram em Belém de Judá. Tem 2 filhos, que é Malom e Quilion, só que por conta da fome eles saem de lá e vão morar nas terras dos Moabitas. E lá, Malom casa com Orfa e Quilion casa com Ruth. Aí começa a história, na verdade. Elimeleque morre, Malom e Quilion morrem também. Aí Noemi fica sozinha com Orfa e com Ruth. Só que Noemi libera tanto para Orfa quanto para Ruth voltar para a família delas. Só que o que é interessante, aí que é uma das partes importantes do livro, na verdade, que mostra a redenção de Ruth através da fé. Aqui, ó, no primeiro capítulo, no versículo 16 e 17. E ela fala uma passagem muito bonita. O seu Deus é o meu Deus. Então, assim, ela mostra a fidelidade à sogra e ao Deus de Israel. Então, isso é um dos motivos da importância desse livro. E por conta disso, ela vai com a sogra morar em Judá, tá? Que aí já é o meio do livro. Ela vai morar com a sogra em Judá depois de todos esses acontecimentos, tá? Só uma contrarreferência para vocês lerem sobre essa questão de fidelidade e tudo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Que Paulo fala sobre seja meus imitadores como eu sou imitador de Jesus. Tipo, de seguir o exemplo. Então, na verdade, eu acredito que Noemi era uma mulher de fé, ela dava o exemplo para as noras, isso é uma visão minha, e por conta disso eu acredito que Ruth se espelhava na sogra e por conta disso ela acabou que decidiu ser fiel a ela e ser fiel a Deus dela, porque provavelmente ela via que a fé da sogra é uma fé muito bonita. Isso na verdade é uma visão minha, isso não está no livro, tá? O livro ele não entra nesse contexto. Então, só queria falar isso para vocês, que é uma opinião minha, na verdade, tá? Até me desculpa um pouco, saiu um pouco do texto, mas eu entendo que tem muito sobre isso também, tá? Então, elas partem para Judá, tá? Que aí começa a parte legal também da história, né? Que aí agora vai entrar ela conhece Boaz, né? Que é aí que eu falo, né? Boaz qual da tribo de Boaz? Boaz é da tribo de Judá. Então, todo esse desenrolar dessa história, que Ruth precisou casar com Boaz, olha isso, olha o papel da genealogia. Ruth precisou casar com Boaz para gerar Obed. Quem que é Obed? Avô de quem? Davi, olha isso. Pai de Jessé. Então, assim, tudo para se cumprir a linhagem de Jesus Cristo. E outro ponto importante também, quando Boaz se casa com Ruth, e Boaz, ele, na verdade, tem aquele desenrolar do capítulo 3, que na era de Boaz, Ruth pede para Boaz salvar ela, entre aspas, né, no caso, casar com ela para poder... que tem aquela questão da tradição da época, que os parentes tinham um papel de resgatador para segurar a linhagem da família. Boaz ele cumpriu esse papel de resgatador.
e, na verdade, fazendo uma tipologia de Jesus Cristo, né? Olha que interessante. Mais uma vez, como igual eu falei nos vídeos anteriores, né? De pessoas que se comportam como Cristo. Então, tá aí a importância desse livro para mim. A questão da figura do resgatador de Boaz, resumindo, a linhagem de Jesus Cristo garantida através de Boaz e Ruth para chegar em Obed, Jessé e Davi, e essa questão de redenção, esse papel de redenção exercido por Ruth. Então, olha que bonito, né? Que talvez a gente só leia o livro por ler, né? Então, por isso que eu falo, a gente não deve ler só a Bíblia por ler, né? Só recapitulando, a gente precisa entender as camadas de profundidade da Bíblia, sempre orar antes de começar a ler a Bíblia, para poder entender todas as contrarreferências possíveis, e esse entendimento ele só vem através do entendimento da revelação do Espírito Santo. Cara, gente, então é isso. Agradeço por estar aqui comigo no canal, assistir mais um vídeo